Oi, gente, bom dia! E aí, como você está? Eu tô dando bom dia porque no exato momento que eu tô aqui gravando esse vídeo é de manhã, então por costume mesmo. Mas é isso, resolvi gravar esse vídeo, que inclusive eu tava com muita vontade de gravar desde que eu fiz o roteiro. Se eu ficar olhando aqui pro lado é porque eu estou vendo o roteiro. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar um joinha aqui embaixo, porque isso me ajuda muito. Se você quiser comentar qualquer coisa, você pode comentar aqui nos comentários, que a gente pode conversar em um outro momento. Inclusive, tenho que responder hoje alguns comentários que eu vi no último vídeo que eu postei. Para quem ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima no card. E o vídeo que eu quero gravar hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo que simboliza muito para mim, fala sobre o meu começo, sobre o meio e sobre o que eu tô vivendo hoje. E antes que eu esqueça, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui no canal, porque também vai me ajudar muito. Se você gosta de algum conteúdo que eu posto, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, se inscreve no meu canal para me ajudar, agradeço demais. Gente, por esses dias eu andei pensando, refletindo sobre quando a gente quer começar algo, né? E aí, eu não sei se acontece com você também, mas comigo acontece muito de eu me pegar buscando o cenário perfeito para começar. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu não estava nas condições perfeitas, mas eram as condições que eu tinha para começar. Então, foi a partir disso, né, a partir dessas condições, do que eu vivia, do que eu tinha em mãos ali, que eu comecei a fazer acontecer. Eu lembro, como se fosse ontem, que eu passei por desafios, né, eu passei por questões financeiras, e eu me peguei muitas vezes, assim, pensando, como eu vou pagar esse curso, né, como é que eu vou começar uma faculdade, com que dinheiro eu vou pagar? Então, vinham esses pensamentos na minha cabeça, mas eu tinha uma vontade que era de começar. Então foi quando eu consegui um emprego, né? Porque quando eu queria começar o curso de psicologia, eu estava desempregada, mas eu queria começar. Então eu consegui um emprego e aí eu comecei a me organizar para conseguir pagar o curso. E aí depois eu lembro que vieram alguns outros pensamentos do tipo, como que eu vou manter? O valor é muito alto, a mensalidade era alta, então era basicamente o salário que eu ganhava, era o que eu tinha que pagar, mas eu tinha outras responsabilidades em casa, eu também tinha minhas responsabilidades, minhas coisas, minhas questões pessoais também, né? E aí foi quando eu consegui um financiamento particular. Então, essas eram as minhas condições. Claro que você pode até pensar, mas você poderia ter feito assim, assim, assim. Mas naquele momento era o que eu tinha e foi o que eu pensei em fazer para começar, entende? E aí, quando eu comecei a cursar psicologia, vieram outras demandas, né? Então vieram outros pensamentos, como por exemplo, como eu vou estudar em casa? Porque eu tô sentindo, eu tô me entendendo, eu tô percebendo que eu tô precisando de tempo para estudar, eu preciso de condições para estudar, como por exemplo um computador, um celular, eu preciso de uma mesa para estudar e eu não tinha nada disso, mas eu tinha o celular. Então, com o celular eu comecei a estudar e também a faculdade disponibilizava, até hoje, né, disponibiliza computadores para você que é aluno, chega lá, sentar e estudar numa mesinha, numa sala grande com ar-condicionado e você fica lá estudando. E a questão do tempo, porque eu trabalhava, então eu tinha que conciliar trabalho e faculdade e academia, que já é outra questão, mas eu tenho que conciliar os dois. Então, o tempo que eu tinha livre, eu entendi que era o tempo que eu precisava usar para estudar, que no caso eram as minhas folgas, né, ou o período que eu não estava trabalhando. E quando eu estudava em casa, eu tinha como estudar na faculdade, mas acabou que eu nunca usei, né, essa opção de usar os computadores de lá, eu sempre usava o meu celular em casa. Eu comecei a usar o notebook da minha irmã, então ela sempre me emprestou o notebook dela. Eu me sentia até um pouco às vezes mal, porque eu fazia, meu Deus, devo estar incomodando, mas aí eu fui tipo adaptando com ela os horários que eu podia usar, os horários que ela estava livre, que ela podia me emprestar. Nessas condições, eu consegui. E aí, algum tempo depois, eu consegui o meu notebook, que é o que eu tenho até hoje, e é com ele que eu estudo. Então, né, os estudos foram se intensificando. A cada semestre eu percebi que eu estava tendo mais necessidade de estudar mais, de ter mais tempo livre.
Então, nessa época, eu dividia quarto com a minha sobrinha, né? Minha irmã precisou deixar ela aqui por um período, e aí minha sobrinha ficou aqui em casa e eu dividia quarto com ela. Então, por exemplo, esse foi um outro desafio, porque uma vez que eu não tinha o meu quarto, eu não tinha o meu espaço e minha privacidade para estudar, mas eu conseguia conciliar. E aí, depois de um tempo, né, minha sobrinha foi morar com a minha irmã, e aí essa questão foi resolvida. Então eu pensei, agora eu tenho um quarto, eu tenho privacidade para estudar e para me concentrar nos meus estudos aqui no meu ambiente, que é onde eu estou agora. E aí veio outra demanda: não tenho mesa para estudo. Eu não tinha, gente, uma mesa para estudar. Eu não tinha onde colocar meu livro, meu caderno, mas eu tinha uma mesa de plástico, que é uma mesa de lanchonete, sabe essas mesas quadradas? E eu não tenho vergonha nenhuma. No início eu até ficava meio assim, dizer, meu Deus, se eu falar pra alguém, mas assim, gente, sério. Eu usava essa mesa, que era uma mesinha quadrada, inclusive bastante espaçosa, mas não era confortável. Eu usava ela para estudar, então eu colocava o notebook em cima, ia pra sala, né, quando precisava, e por um tempo eu acho que eu deixei até aqui no meu quarto, não lembro, mas eu usava essa mesa, porque eu não tinha mesa na época. Minha irmã, ela tinha essa mesa de estudos que ela não queria mais usar, porque ela comprou outra pra mim, então ela me cedeu essa mesa, que é a mesa que eu uso até hoje, e inclusive ela é de madeira, é maravilhosa, é super espaçosa, atende muito a minha necessidade. E aí depois eu pensei, não tenho uma cadeira. Gente, até hoje eu não tenho uma cadeira própria para escritório, para estudar, aquelas cadeiras confortáveis. A cadeira que eu tô usando aqui agora, gente, é uma cadeira de plástico, é uma cadeira normal. Então, às vezes eu falo assim, eu tô me organizando para comprar tal coisa. As pessoas falam, faz muito tempo que tu tá se organizando. Eu digo, pois é, essa é a vida da estudante, da pessoa que trabalha, da pessoa que tem responsabilidades, mas que ia fazer acontecer. Então, eu amo essa cadeira aqui. Claro que eu gostaria de ter uma cadeira maior, mais confortável, mas essa cadeira aqui, ela sempre atendeu às minhas necessidades. Até hoje eu gravo com ela, eu estudo com ela e minha coluna não dói por conta disso. Então eu não vejo uma grande necessidade, senão eu já teria mudado. Então assim, gente, o que eu tô querendo passar pra vocês com esse vídeo é sobre o momento certo de começar e sobre as condições necessárias para começar algo, sabe? Às vezes, esperar o momento certo para começar algo muitas vezes pode não ser a melhor escolha. Você pode começar com o que você tem, você pode começar com pouco e com o passar do tempo você pode ir melhorando e aperfeiçoando aqui e ali. E assim, gente, eu acredito que só você sabe quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, o que você quer para sua vida. E às vezes, quando a gente pensa muito sobre aquilo e não começa com as condições que a gente tem hoje, pode ser algo que pode paralisar a gente, deixar aquele nosso sonho, aquela nossa vontade de fazer algo pra lá, e a gente acaba esquecendo e às vezes a gente acaba colocando outras coisas no lugar e deixando de fazer aquilo que a gente realmente queria fazer. Então assim, se eu pudesse dar um conselho, meu conselho seria esse: comece com o que você tem e ao longo do tempo as coisas vão se ajustando. O restante a gente vai construindo com o tempo, sabe? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já queria muito conversar sobre isso aqui com vocês. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e me segue no Instagram, anapaulasantos.psi. Beijo e fica com Deus.